Após a morte dos dois grandes generais, Pompeu Magno e posteriormente Júlio César, a guerra pelo poder da cidade eterna se intensificou. Roma tinha um trono sem rei, e esse vácuo no poder formou alianças frágeis e um tanto questionáveis. Marco Antônio, com sua ambição e audácia, tentou a todo custo impedir a ascensão do jovem Otaviano, herdeiro de César. Ainda assim, em várias ocasiões, precisou contar com ele, tanto para conquistar a governança da Gália, quanto para esmagar os conspiradores de César. Entre ódio e necessidade, Marco Antônio e Otaviano aprenderam a tolerar um ao outro, pelo bem de Roma. Porém, essa tolerância tinha prazo de validade. Após se unirem para derrotar seus inimigos em comum, surgiu um novo desafio: como administrar todas as províncias da República. A resposta foi a criação de um segundo triunvirato. Diferente do primeiro, que reunia César, Pompeu e Crasso, o segundo triunvirato dividiu o poder de forma estratégica. Marco Antônio ficou com o Oriente, Ásia Menor, Grécia e Egito, províncias ricas e vitais para os recursos e comércio. Otaviano assumiu o Ocidente, Roma, Gália e Hispânia, o núcleo do poder romano, com um controle direto sobre o exército e a administração central. E Lépido recebeu a África, uma região importante, porém menos central politicamente nesse triângulo do poder. Passado algum tempo, os triunviros, especialmente Otaviano e Marco Antônio, começaram a fazer expedições e campanhas pelas províncias romanas. Em uma ocasião, Antônio partiu para reprimir uma revolta na Judéia, e durante a viagem encontrou a rainha Cleópatra na cidade de Tarso, e de lá acompanhou a rainha até Alexandria, onde se tornaram amantes, e ela, por sua vez, engravidou de gêmeos. O problema disso é que Antônio era casado com a irmã de Otaviano, o que gerou uma grande e desagradável repercussão. Após anos de cooperação leal, a relação entre Otaviano e Antônio começou a se despedaçar rapidamente, e Antônio começou a agir de forma independente. Certa vez Marco Antônio soube que sua esposa estava indo para a Grécia, e enviou uma carta pedindo que ela permanecesse em Atenas, enquanto ele próprio seguiu para Alexandria. Esse gesto caiu como um presente nas mãos de Otaviano e seus aliados, que imediatamente exploraram o escândalo, alegando que aquilo demonstrava de forma inequívoca onde estavam as verdadeiras lealdades de Antônio, não com Roma e sua esposa ideal, mas com uma rainha estrangeira. No outono de 34 a.C., em Alexandria, Antônio celebrou uma espécie de triunfo para marcar seu sucesso na Armênia. Montado em uma carruagem, desfilou pelas ruas exibindo o rei armênio, prisioneiro em sua procissão. Segundo fontes antigas, ao final da celebração, Antônio e Cleópatra se sentaram em tronos ricamente adornados, com vestes orientais onde ele representava Dionísio e ela, Ísis. Como se não bastasse, diante de uma grande multidão, Antônio teria reconhecido Cesarion, o filho de Cleópatra com Júlio César, como herdeiro legítimo de César e o proclamando rei dos reis, enquanto Cleópatra era coroada rainha dos reis, recebendo oficialmente os domínios do Egito e de Chipre. Enquanto isso, a aliança entre os triunviros se deteriorava rapidamente. Lépido, responsável pelas províncias africanas, mostrava-se cada vez mais irrelevante politicamente. Sua fraqueza, aliada às suspeitas de traição e à oportunidade de concentrar o poder, levou Otaviano a expulsá-lo sem dificuldade. Lépido se retirou da vida pública, perdoado, mas permanentemente afastado do poder, deixando Otaviano e Antônio como verdadeiros protagonistas da luta pelo controle de Roma. Com Lépido fora do caminho, Otaviano podia agora explorar negativamente a imagem de Antônio e lançou uma campanha de difamação. Ele retratava Antônio como um homem de baixa moral, que abandonou esposa e filhos para se entregar à sedutora e ambiciosa rainha do Egito. A estratégia surtiu efeito imediato. A opinião pública romana se voltou contra Antônio e ele foi diversas vezes chamado a prestar explicações no Senado, porém permaneceu firme em Alexandria, ao lado de Cleópatra, desafiando abertamente as tradições e os valores romanos. Nesse ponto, a guerra era iminente, e Otaviano se via em desvantagem, pois Antônio estava dominando o Egito, justamente a região onde era o celeiro que abastecia Roma. Os dois lados possuíam exércitos e frotas de tamanho semelhante, mas os vastos recursos do Oriente davam a Antônio e Cleópatra uma força que Otaviano não podia igualar. Antônio e Cleópatra estavam bem financiados e estavam prontos para sustentar uma guerra longa e custosa, algo que o rival romano teria dificuldades em fazer.
Sua posição na Grécia também era perfeita. Dali poderiam proteger o Egito de qualquer ataque direto, enquanto ameaçavam a própria base de Otaviano, na Itália. Todas as peças do tabuleiro pareciam alinhadas, mas logo aprenderiam que uma das regras fundamentais da guerra é que o inimigo também faz suas jogadas. E eles conduziram ao confronto decisivo que marcaria o destino do mundo romano, a Batalha de Ácio. Embora Marco Antônio e Cleópatra tivessem muitas vantagens ao seu favor, Otaviano também dispunha de uma arma poderosa, e essa arma tinha o nome Marco Vipsânio Agripa. Agripa não era apenas um aliado, era o estrategista e comandante mais talentoso de sua geração. Após derrotar Sexto Pompeu nas águas da Sicília e conduzir com êxito uma campanha naval no Adriático, ele havia se tornado o mais experiente almirante romano de seu tempo, um feito reconhecido quando Otaviano lhe concedeu a rara coroa naval, símbolo da supremacia marítima. Otaviano sabia bem onde terminavam as suas habilidades, e por isso não hesitou em entregar a Agripa o comando estratégico da campanha. Atacar diretamente a frota de Antônio, ancorada em Ácio, seria uma loucura. Sua posição defensiva era forte demais, e o número de navios esmagador. Mas também seria perigoso demais transportar todo o exército de Otaviano pelo Adriático, com forças navais inimigas à espreita. Foi então que Agripa traçou outro caminho. Em vez de atacar de frente, ele planejou uma guerra de sufocamento, um cerco invisível, onde o inimigo seria vencido não pela espada, mas pela falta de suprimentos. Nos primeiros meses do ano 31 a.C., Antônio e Cleópatra reuniram sua força em Ácio, no Golfo Ambrácio, e começaram a concentrar suas tropas que haviam passado o inverno espalhados em quartéis. Foi então que Agripa deu o golpe. Atacou o núcleo de suprimentos inimigos em Metone. Metone era um elo vital na linha de abastecimento de Antônio, protegido por uma guarnição sob o comando de Bogudes, rei da Mauritânia. Experiente e talentoso, Bogudes fora aliado de César no passado, mas mesmo ele não poderia garantir que suas tropas resistissem ao ataque de elite que se aproximava. É provável que Antônio tenha destinado suas melhores tropas para uma futura invasão na Itália, deixando a guarnição de Metone protegida por auxiliares ou soldados irregulares, ao invés de legionários veteranos. Um ataque naval a Metone exigia coordenação e disciplina excepcionais, qualidades que Agripa não deixou de reunir. Ele selecionou uma força de elite composta provavelmente de cerca de 50 navios e 5.000 legionários pesados. Agripa provavelmente lançou um ataque nas primeiras horas da manhã, pegando assim a guarnição quase completamente desprevenida. A eficácia do ataque surpresa e a intensidade do combate permanecem objetos de especulação, mas é quase certo que os legionários de Agripa tenham superioridade em combate corpo a corpo sobre as tropas auxiliares de Antônio. O rei Bogundes caiu em batalha e a cidade caiu nas mãos de Agripa. Foi uma jogada audaciosa, digna de César em pessoa. Historiadores modernos frequentemente citam como uma das maiores conquistas de Agripa. Usando Metone como base, ele, com aproximadamente metade da frota de Otaviano, iniciou uma série de ataques relâmpago ao longo das rotas de abastecimento de Antônio. Essa incursão rápida evitaram confrontos diretos e, ainda assim, desarticulavam completamente o fluxo de suprimentos que vinha do Egito. Esse efeito foi quase imediato. Com um exército gigantesco para sustentar, Antônio viu suas reservas de grãos ruírem. Enquanto isso, os ataques incessantes de Agripa mantinham a marinha de Antônio em constante alerta. Após um pequeno combate naval, Agripa conquistou a ilha de Córcira, uma porção estratégica vital. Essa vitória abriu caminho para que Otaviano cruzasse o Adriático com seu exército de 75.000 homens. Além do exército, Otaviano, sempre astuto, levou consigo vários senadores e cavaleiros romanos, que ainda não haviam se aliado a Antônio. Ele não queria correr o risco de ser traído em Roma, enquanto estava em campanha. Enquanto isso, em Ácio, Antônio reforçava suas posições. Construiu torres fortificadas, controlando a entrada do Golfo e estabeleceu um acampamento militar fortificado, sobre a parte mais alta, ao sul. Era sem dúvida um porto seguro e protegido para sua frota, mas um local péssimo para seu exército. Os soldados tinham acesso limitado a comida e água, e os pântanos próximos eram infestados de mosquitos, tornando o acampamento quase insustentável. Tudo indica que Antônio não pretendia permanecer ali por muito tempo. Ácio seria apenas um ponto de concentração das tropas antes do passo seguinte, a invasão da Itália.
Porém, a ofensiva implacável de Agripa havia mudado completamente o jogo, forçando Antônio a interromper seus planos e assumir uma postura defensiva. Apesar de ter deixado várias guarnições ao longo da linha de suprimentos, o exército de Antônio ainda era colossal. Mesmo assim, levaria semanas até que todas as forças se reunissem completamente em Ácio. Otaviano, por outro lado, já havia concentrado todo o seu exército, ligeiramente menor em número, mas muito mais ágil e organizado. Ele chegou a formar suas tropas em campo aberto, oferecendo assim uma batalha, mas essa foi uma oferta que Antônio recusou. A vantagem que Antônio possuía alguns meses antes começava a se dissolver. Com poucas opções, ele enviou forças de escaramuça por 3 semanas, apenas para ganhar tempo até que o restante do exército se concentrasse. Finalmente pronto para reagir, Antônio montou um segundo acampamento no ponto mais alto do norte do Golfo da Ambrácia, aproximou-se da posição de Otaviano e formou seu exército na linha de batalha. Dessa vez foi Otaviano quem recusou o confronto direto, e as forças de Antônio iniciaram um cerco terrestre em volta do acampamento inimigo. Com sua frota controlando as águas do Golfo da Ambrácia, Antônio parecia ter o domínio marítimo. Se conseguisse bloquear Otaviano por terra e mar, poderia forçá-lo a uma batalha terrestre, onde sua experiência militar superior poderia enfim prevalecer. Mas Agripa tinha outros planos. Em 2 ações brutais, ele destruiu a esperança de Antônio, vencendo 2 batalhas navais decisivas. Com o controle da região, Agripa conseguiu bloquear efetivamente a frota antoniana dentro do Golfo, ao mesmo tempo em que garantia suprimentos a Otaviano. Agripa também começou a sufocar o suprimento de Antônio à medida que o cerco se tornava insuportável. Senadores que estavam ao lado de Antônio na guerra desertaram para o lado de Otaviano, um sinal claro que a maré estava virando. Além do mais, as forças de Otaviano possuíam agentes infiltrados que subornavam e corrompiam oficiais aliados de Antônio. Logo, 2 reis trácios desertaram levando consigo suas tropas auxiliares. A partir daí, as deserções se multiplicaram. Em meio à paranoia e à tensão crescente, Antônio escapou por pouco de uma tentativa de assassinato dentro de seu próprio acampamento. Desmoralizado, ele abandonou o cerco e recuou para Ácio, decisão que se mostraria ainda mais desastrosa. O acampamento logo foi tomado por doenças, e a situação, antes favorável, se transformou em ruína total. De general à beira de conquistar a Itália, Antônio agora se via isolado, cercado e com uma frota bloqueada dentro do Golfo. Em um último esforço para restaurar a ordem, Antônio impôs punições severas, executando soldados e oficiais suspeitos de traição. Mas essa atitude era inútil, e cada novo dia via mais homens fugindo para o lado de Otaviano. Por volta do ano 31 a.C., Antônio finalmente percebeu que tudo estava perdido. Alguns de seus oficiais sugeriram abandonar a campanha naval e fugir por terra para a Trácia ou para a Macedônia, e dali tentar reorganizar o seu exército. Mas Antônio sabia que isso seria suicídio estratégico. Sem o controle do mar, sua força terrestre ficaria isolada, sem suprimentos e nem reforços. Com o desespero crescendo, Antônio decidiu arriscar tudo em uma última cartada. Com suas fileiras enfraquecidas pelos meses de fome e deserção, reuniu todas suas legiões restantes em seu acampamento ao sul, tripulou os navios que ainda podia, cerca de 230, e queimou o restante, para impedir que caísse nas mãos de Otaviano. Em seguida, traçou seu plano final de batalha. Seja como for, no dia 2 de setembro do ano de 31 a.C., por volta das 6 da manhã, Antônio e Cleópatra carregaram o tesouro que traziam consigo em seus navios, reuniram o que restava em sua frota e dispuseram em 2 linhas através da baía. A primeira linha consistia em 170 navios, com Sósio no comando da esquerda e Antônio na direita. A segunda linha, com 60 navios egípcios, estava sob o comando de Cleópatra. No total, contavam com cerca de 40.000 marinheiros, 20.000 soldados e 2.000 arqueiros. Por quase 6 horas, as 2 frotas se encararam, cada uma esperando que a outra fizesse o primeiro movimento. Por fim, a frota de Antônio fez o primeiro movimento, avançando com cautela, enquanto Agripa, em resposta, curvou as pontas da sua primeira linha para a frente, formando uma espécie crescente que ameaçava cercar a frota de Antônio. Em contrapartida, os navios de Otaviano recuaram, atraindo as embarcações de Sósio para fora de formação e cansando os remadores. Nesse momento, as linhas de Antônio já começavam a perder a coesão, e uma brecha abriu-se entre as forças de Sósio e o centro, enquanto o centro, esticado demais para apoiar o flanco norte, começava a se enfraquecer. Foi nesse momento que a batalha realmente começou ao longo de toda a linha.
Catapultas e balistas lançaram seus primeiros projéteis, logo acompanhadas por arqueiros, fundeiros e lanceiros, à medida que os navios se aproximavam, até colidirem uns contra os outros. Com a superioridade numérica, os navios de Agripa e Otaviano começaram a explorar as brechas na linha de Antônio, atacando um único navio inimigo com várias embarcações ao mesmo tempo, e a agarraram com ganchos para mantê-los imóveis, com os navios de Antônio sendo atacados por todos os lados, enquanto as tripulações lutavam desesperadamente para repelir os invasores. Foi uma batalha brutal, sem que nenhum dos lados conseguisse obter vantagem clara, e então tudo mudou. O esquadrão de Cleópatra, que até então não havia participado da luta, avançou de repente. Com ambas as frotas travadas em combate ao longo de toda a linha, Cleópatra liderou seus navios por uma brecha na linha de Agripa. Sem oposição, rumou para o mar aberto. Antônio, ao ver a manobra, rapidamente foi para um barco menor e partiu em perseguição a Cleópatra. Muitos dos navios de Antônio tentaram segui-lo, jogando ao mar armas e equipamentos, na tentativa de ficarem mais leves, mas outros foram cercados pelas forças de Agripa e Otaviano. Boa parte da frota continuou lutando por horas, mesmo depois da fuga de seus comandantes. A resistência foi tão feroz que Agripa e Otaviano desistiram de tentar capturar os navios, optando por incendiá-los. E Otaviano, por sua vez, cada vez mais próximo do poder absoluto, perseguiu ambos implacavelmente, invadindo o Egito com suas legiões. Marco Antônio, desolado e sem refúgio, recebeu a notícia de que Cleópatra teria tirado a própria vida. Em desespero, ele decidiu seguir o mesmo caminho, mas ao descobrir que a rainha estava viva, já era tarde demais. Seus amigos o conduziram até onde Cleópatra se escondia, e ele, consequentemente, morreu nos braços dela, encerrando sua trajetória de paixão, guerra e tragédia. Após a morte de Marco Antônio, Cleópatra permaneceu sozinha em Alexandria, consciente de que Otaviano se aproximava com suas legiões, decidido a capturá-la. A rainha sabia que resistir seria inútil, e para evitar ser levada como prisioneira e humilhada em Roma, ela planejou seu próprio fim. Segundo a tradição, Cleópatra recebeu uma cobra venenosa, símbolo de sua realeza e astúcia, e assim escolheu morrer com dignidade, encerrando de forma dramática a era dos faraós do Egito e o sonho de um império em conjunto com Marco Antônio. Sua morte marcou o fim do Egito como um reino independente, transformando-o em uma província do Império Romano. Com a queda de Antônio e Cleópatra, Otaviano emergiu como o único líder incontestável em Roma. Ele soube transformar a vitória militar em triunfo político, consolidando seu poder de maneira sutil e estratégica, tornando-se o primeiro imperador de Roma. Sob o seu comando, Roma deixou de ser uma república instável e entrou para a era do Império com paz, ordem e poder absoluto.